Salve galera da torcida tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar de São Paulo, notícias do tricolor. Nesta quarta-feira houve demissões no departamento médico do São Paulo. Não faz mais parte do departamento médico Carlos Tadeu Moreno, um dos médicos do São Paulo. Já Dr. José Sanches vai ter uma mudança, E de carga. A gente vai conferir essas informações, além de informações do basquete tricolor, da reapresentação do futebol profissional, o São Paulo que voltou a treinar nesta quarta, e também informações sobre a categoria sub-20, o São Paulo que perdeu o jogo contra o Bahia. Muito obrigado pela sua presença aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer o vídeo e ajudar também aqui o canal do Turbina. Nossa meta é atingir 1000 inscritos e eu conto muito com o apoio de todos vocês. Muito obrigado aos novos inscritos no canal e a gente vai falar primeiro das demissões do São Paulo. Informação pelo Eduardo Afonso via Twitter. Ele disse o seguinte, que o Dr. José Sanches mudou de cargo, Então teve uma mudança no cargo do Dr. Sanches. Ele vai passar agora a ser coordenador médico do São Paulo e vai atuar nas outras áreas do clube. Então, uma transição ali, Ele vai trabalhar com outras questões. O futebol profissional ele vai deixar, mais futebol feminino, basquete, as outras áreas do clube ali, o Dr. Sanches vai ficar à disposição como um coordenador médico do São Paulo. Já o Carlos Tadeu Moreno, que cuidava no dia a dia também do futebol profissional, foi desligado, demitido, deixa o São Paulo Futebol Clube, vai seguir a sua carreira fora, tem clínica, esse médico, então não faz mais parte do departamento médico do São Paulo. Agora 2 médicos novos assumem os 2 cargos deixados, tanto pelo Sanches como também pelo Dr. Carlos Tadeu Moreno. Os médicos Ricardo Galotti e Fábio Luiz Nove, a dupla que era das categorias de base, agora sobe para atuar no futebol profissional e vão cuidar do dia a dia do São Paulo Futebol Clube no futebol profissional. Via Twitter, informação do Eduardo Afonso aí para a ESPN. As informações de atualização aí do departamento médico do São Paulo, Lesões graves, jogadores que não devem voltar nem nesta temporada, se voltar somente no final do Campeonato Brasileiro. É o caso do Ferrarese e do Galopo, os 2 últimos lesionados, lesão grave no joelho. Já os casos que não têm previsão para voltar, que é um problema também aí no São Paulo, é o caso do Caleri e o caso do Rafinha. Além deles, quem deve passar por cirurgia também é o Igor Vinícius, o jogador, o lateral direito, que deve passar por cirurgia no pubis. Já o André Anderson deve deixar o São Paulo e deve se recuperar lá na Lazio, é o clube que tem os direitos do jogador. Jogadores que ainda são interrogações, grandes incógnitas que estão retornando, mas ainda não estão 100%. Estão voltando agora, acabaram o trabalho de transição e devem ficar prontos somente para o retorno do Brasileirão. O São Paulo vai ficar pelo menos 30 dias parado. Então aí a gente tem Arboleda, Caio, tem Diego Costa, que são esses jogadores que estão retornando. Previsão melhor de volta para Arboleda, Diego Costa e Caio. Já outros jogadores que ainda estão neste mesmo problema também é o caso do Moreira, que passou por cirurgia e deve ficar mais um tempo fora. Então as grandes incógnitas do São Paulo no departamento médico do São Paulo, aí uma reunião que aconteceu nesta semana após a eliminação, causou aí a demissão de um dos médicos e a mudança de cargo do Dr. Sanches. E agora tomara que esses 2 médicos que estão subindo das categorias de base, tanto o Fábio Luiz Nove como o Ricardo Galotti, sejam bons profissionais e consigam resolver aí o problema no departamento médico do São Paulo. No entanto, aí o São Paulo tem pelo menos 9 jogadores no DM e deve buscar reforços no mercado, O São Paulo que não vai ter esses jogadores para a temporada e agora com a ausência de mais 2 estrangeiros no elenco do São Paulo, surge mais uma oportunidade para o São Paulo buscar mais jogadores no mercado e provavelmente deve ser jogadores estrangeiros. Lembrando que agora subiu para 7 o número de estrangeiros que podem ser relacionados nas competições nacionais.
no caso do São Paulo no momento, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Já pela Sul-Americana não tem esse limite, então o São Paulo pode contar com todos os jogadores. Sendo assim, as notícias do mercado da bola e do mundo aí na questão futebol, né, mercado da bola, o São Paulo deve buscar reforços para a recomposição do elenco. Lembrando que vários jogadores são incógnitas, alguns jogadores devem demorar para voltar, então o São Paulo vai precisar buscar mais jogadores no mercado. Ainda existe mais um caso que também é uma incógnita muito grande, é uma interrogação, é o caso do Pedrinho, né? Um jogador que acabou sendo afastado devido a problemas particulares e ainda não foram resolvidos, deve demorar mais pelo menos aí de 2 a 3 meses até tudo ser resolvido, então mais um problema para o São Paulo, né? O São Paulo que não tem atacante, quando tem, acaba criando problema também, né? Essa é a realidade aí do São Paulo. Vamos falar de notícias sobre o treino. O São Paulo que se reapresentou aí nesta quarta-feira, teve folga, né? E agora volta para o CT da Barra Funda. Hoje o São Paulo fez um treinamento, bastante mudança aí no time do São Paulo. Vamos torcer para que melhore o elenco do Rogério Ceni. Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Água Santa fizeram um trabalho no gramado e seguiram para a academia, enquanto os demais ficaram durante todo o tempo no campo em atividades físicas comandadas pelos preparadores físicos do São Paulo. O lateral direito Igor Vinícius foi submetido nesta quarta-feira à cirurgia para tratamento de pubalgia. O retorno para o Igor Vinícius aí é pelo menos de 3 a 4 meses, né? Dependendo da situação, pode levar até mais tempo. O procedimento foi bem sucedido e o atleta iniciará os próximos dias aí o processo de reabilitação. É a única atualização aí no sistema do São Paulo Futebol Clube, né? E para a gente falar também da questão do time, sendo com essas mudanças que aconteceram no São Paulo, tendo todas essas mudanças no elenco, o São Paulo deve mudar o seu sistema de jogo. O Rogério Ceni, que jogava no 4-1-3-2 ou 4-2-4, agora deve voltar para uma linha com 3 zagueiros. Lembrando que vai voltar o Arboleda e o Diego Costa para o Brasileiro, então vai ter ali pelo menos 4 opções: Alan Franco, Beraldo, Arboleda e Diego Costa, além do Matheus Belém, né, que joga aí, que subiu, que fica ali como opção, e do Ítalo. Então o Rogério pode agora fazer uma linha com 3 zagueiros novamente. O caso do Wellington, que torceu o tornozelo, também é um caso complicado, a gente ainda não tem o diagnóstico, então é mais uma interrogação e também não tem previsão de volta. Então deve aí demorar pelo menos mais um mês aí para saber o que vai acontecer com ele. Então, se vai precisar de cirurgia ou não. Então ele deve mudar para um 3-5-2 ou um 3-4-3. Lembrando também que tem um problema no ataque, com a ausência de Caleri, de Galopo agora, né? E do Pedrinho. Então num 3-4-3, Rogério Ceni pode colocar ali Arboleda, Diego Costa e Beraldo ou Alan Franco. Abrir pela esquerda o Caio Paulista, o Wellington machucado, e pela direita tem a opção do Natan ou do Orejuela. São os 2 jogadores à disposição. Para volante, o Rogério Ceni vai ter ali pelo menos Gabriel Neves, Pablo Maia, Mendes e Luan. E depois ali pode jogar com o segundo volante. Tudo indica que ele deve usar o Rodrigo Nestor, que é o filho dele. E na frente deveria abrir ali o Rogério Ceni num 3 atacante ou 2 atacantes e um meia mais circulando ali. Então o Luciano, que deve ser uma das opções para o ataque, o David deve ser a outra opção para o ataque, e o Juan, na ausência do Pedrinho, que ainda também não sabemos se volta, quando volta, deve ser a terceira opção ali para o ataque do São Paulo. Com a volta do Caio, o Caio passa a ser aí uma boa opção também para o ataque. O Caio, jogador que subiu da base, teve a lesão no joelho, jogou muito bem no ano passado na Copa Sul-Americana. Então o São Paulo, com poucas opções, diante de tantos lesionados, deve ir ao mercado, e o mercado sul-americano deve ser o mais atrativo no momento. Jogadores mais baixos, custo mais baixo, né? Jogadores aí que são mais acessíveis. Outra oportunidade pode ser os jogadores da Copa do Campeonato Paulista, né, da Série B, e os jogadores que se destacaram nesse Campeonato Paulista dos clubes menores, que pode aparecer ali como empréstimo ou uma compra aí um pouquinho mais modesta para o tricolor, né? Estas são as informações do mercado da bola e do DM do São Paulo.
E para a gente já começar a finalizar este vídeo, a gente vai falar aqui do basquete tricolor e também da categoria sub-20, né? O São Paulo que infelizmente perdeu no Campeonato Brasileiro para o Bahia, né? Em Salvador, tricolor saiu na frente, mas não conseguiu o resultado positivo, né? O São Paulo que infelizmente foi derrotado aí para o Bahia, né? Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na última tarde de quarta-feira, aí os garotos, né, superados pelo rival em 2-1, Brito acabou fazendo o gol do São Paulo na categoria sub-20 e o Belete, que infelizmente não tem colecionado bons resultados aí na categoria sub-20, né? É difícil aí falar do Belete, é um começo do trabalho, né? Mas vamos torcer aí para o técnico da categoria sub-20 do São Paulo, que também tem história no tricolor, e também para o São Paulo, né? Infelizmente perde aí a terceira rodada para o Bahia por 2-1. Pelo basquete tricolor, o São Paulo acabou visitando o Minas e perdeu também para o Minas, né? O basquete tricolor vem bem na temporada pelo NBB e acabou sofrendo uma derrota aí para o Minas. O São Paulo volta a jogar no próximo dia 30 de março contra o São José. Então, após construir uma sequência de 4 vitórias, infelizmente o time do Bruno Mortari acabou sendo derrotado na última terça-feira, fora de casa. Infelizmente aí por 87-76 o placar entre Minas e São Paulo pelo NBB. Os destaques aí desta partida para Miller com 19 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, para o Bennett com 17 pontos e 1 assistência. Infelizmente o São Paulo acabou aí perdendo, né? Mas vem bem na temporada. Vamos torcer aí para o basquete tricolor. Estas são as informações deste boletim informativo. Demissões no Departamento Médico do São Paulo, mudanças aí na questão do posicionamento tanto da torcida com a diretoria e da torcida com o Rogério Ceni. Todo mundo já quer a demissão do técnico, eu sou um deles. Eu acho que é o momento exato para trocar o treinador, mas infelizmente a diretoria tem aí o apoio do Rogério. O Rogério Ceni tem o apoio da diretoria e deve seguir no comando técnico do São Paulo até o final do mandato do Júlio Casares, que deve ali findar ali em no dia 30 de dezembro de 2023, né? Infelizmente, provavelmente ele deve ser reeleito, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí com a diretoria do São Paulo e também o técnico Rogério Ceni. Estas são as informações de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. O PC do Turbina, né? O computador ainda está no DM, tá igual o André Anderson, né? A gente não sabe se volta, quando volta, né? E se volta. Então, infelizmente, a gente vai gravando aqui pelo celular, mas eu conto muito com o seu apoio, com a sua presença aqui no canal. Salve, salve tricolor paulista, uma excelente semana para você. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!